Oi, eu sou a prof. Fabiana Zampieri, professora da Escola Básica da URI, e trouxe para vocês hoje um conteúdo bem interessante, que é arte contemporânea. A arte contemporânea, quando se pensa em arte, assim, a gente logo imagina, nossa, mas é aquele monte de loucura, vai acontecer gente passando barro na parede, é isso aí só, isso cai no Enem? Sim, isso cai no Enem. Mas essa passar barro na parede não é bem assim. Vamos pensar. A arte do pós-guerra, então, que é a arte contemporânea, e ainda pós-internet, ela é uma arte que vai trabalhar num período diferente. Todas as outras que a gente viu até agora são artes que a gente pensou, bom, precisamos de um retrato de alguém, nossa, precisamos dizer o quanto a igreja é legal, ou opa, precisamos dizer que essa pessoa é muito rica. Então, usamos estratégias de períodos diferentes, ou ainda fizemos homenagens aos deuses, dança da chuva, essa coisa toda. Aqui não. Os nossos ideais são diferentes. Então, a gente vai pensar em coisas políticas e tecnológicas, nossos aspectos culturais, mas é de hoje, é nosso. Então, como é que a gente pensa isso num planeta que é esse e que está tendo, por exemplo, uma situação de queimada extrema, geleiras descongelando, situações políticas de movimentações de população, estamos evadindo esse país. Esse tipo de comportamento está presente na arte. Tudo que é nosso está presente na arte. Então, a arte contemporânea não pode ficar parada nesse processo. Tá, vamos pensar. Cadeira pintada pelo Van Gogh. Vocês conhecem o Van Gogh, obviamente, o cara que cortou a própria orelha, que pintou girassóis. Esse Van Gogh, quando fez isso, ele é um expressionista, anterior a esse período, a intenção do período do Van Gogh, que nem era expressionista, inclusive, ele é que era adiantado, era que as pinturas, existissem pinturas ou esculturas, mas isso ou plano ou tridimensional muito delimitado, e que representassem objetos. Eu enxergo aqui uma cadeira, sim. Como foi o Van Gogh quem fez, eu já percebo variações estranhas. Ela não parece tanto, ela parece mais até um desenho animado, porque ela tem limites escuros, né? Então eu tenho um contorno preto, e vou ter variações cromáticas diferentes daquilo que é real. Então já existia aqui um pensamento do Van Gogh que poderia ser diferente isso. Quando a gente pensa, então, nessas vanguardas que são agora da contemporaneidade e do modernismo, os modernistas começam a pensar que, pera, o Van Gogh já modificou. A gente tem que começar a crescer esse conceito, a gente tem que fazer uma análise melhorada da arte. A arte tem que, de fato, servir para aquilo que ela veio. Então, o que eu vi lá na cadeira do Van Gogh está apoiado naquilo que era do passado, que é a sensação ótica. Eu só entendo se eu vejo, e eu entendo porque vejo, porque já vi. Eu sei que é uma cadeira porque eu já vi. Agora, a gente faz assim, pensa ou coloca intencionalidade naquilo que se faz. Então, quando eu vejo a obra de alguém, eu tenho que pensar o quê? Qual foi a intenção desse artista ao fazer essa obra? E tenho que, de preferência, pensar na imersão. Eu tenho que entrar nesse pensamento. Tirar o manto dos preconceitos, o manto do que eu sei tudo, essa coisa que diz, nossa, você é maravilhoso, hein? Você que sabe. Tira tudo isso para ver uma obra contemporânea. Não é a tua pele que tem que estar lá, é a pele do artista. E aí sim a gente consegue ter uma leitura dessa obra adequada. Mas como é que eu vou deixar de ser quem eu sou? Como é que eu vou deixar de pensar o que eu penso? A gente não deixa isso. Mas são dois momentos. Uma das coisas é pensar o que foi que esse cara quis dizer. Por que é que ele pintou dessa maneira? Como foi que ele imaginou usar esse material para fazer essa obra? Por que que ele fez isso? A outra coisa é pensar, bom, para mim, que é o primeiro impacto, quando eu enxergo uma cadeira, eu penso quantas vezes eu fiquei de castigo sentado numa cadeira no canto da sala. Na pré-história, claro. Ou
Quantas vezes eu cheguei na casa da minha avó e não conseguia subir na cadeira porque eu era muito pequena e a minha avó me erguia para que eu conseguisse, enfim, participar das coisas, ajudar a escolher feijão, mexer na massinha do pão, tomar café. Então, nesse caso, que era cadeira, muitas situações podem acontecer. Então, a gente traz, e quando se confronta com uma obra, a gente traz coisas nossas e coisas do artista. Tá, mas não era para a gente deixar fora o que era da gente? É para deixar fora o que é preconceito da gente. Aquilo que é certo, que é bonito, que tem a cor certa, que tem um limite, que está bem desenhado, isso se esquece. Porque agora não interessa mais. Interessa o que o artista usou. E o que representa para nós a coisa que ele está dizendo. E aí sim eu tenho a arte contemporânea. Ela acontece quando o artista faz e ela acontece quando eu vejo. Uma não existe sem a outra. O artista precisa que a gente veja. E nós precisamos querer ver também. Ou a obra dele precisa existir para que a gente consiga fazer essa obra efetivamente acontecer. Parece confuso, mas não é. Muito bem. Obra contemporânea do minimalismo. Joseph Kosuth nos diz assim, temos aqui cadeira. Nós vimos uma agora há pouco. Cadeira. Foto da cadeira. Uma cadeira de verdade. E o que significa cadeira no dicionário? Poxa, mas isso pode ser obra de arte? Pode. Por que pode ser obra de arte isso aqui, que é bem diferente disso? Porque agora vale isso aqui. A intencionalidade. Eu tenho que ter intenção para fazer. E o que esse cara quis dizer com isso? Isso, cadeira, objeto. Isso, cadeira, objeto. Pode ser para tudo isso que eu estava falando antes. Eu posso sentar, eu posso subir nela para pegar alguma coisa que está mais alta, eu posso virar para fazer uma casinha. Pode ser qualquer coisa. É o uso que se dá ao objeto. Quando eu fotografo, eu estou avaliando a proporção, a estrutura, a cor. A funcionalidade já não interessa mais. É outra análise. E quando eu explico o que é, eu estou fazendo uma fala que coloca essa cadeira num patamar de coisa existente nesse mundo. Espera aí, mas para ser arte, tudo isso se junta e cria uma poética independente. Que é, quando eu chego lá e enxergo tudo isso, cada um. Mas no meu caso, foi uma vontade de rir imensa. Porque, claro, por que eu nunca pensei nisso antes? É cadeira, não é foto. É cadeira, não é texto. É cadeira, não é madeira. É cadeira. Nesse sentido, a arte vai conversando com a gente. Então, é cadeira. E agora? Quando eu falei que a cadeira, quando eu chegava, que poderia me lembrar daquela hipotética cadeira da casa da minha avó, que me remetia a uma situação de atividades em cima da mesa, porque eu era pequena e tal, eu pensei naquilo que poeticamente me trazia. Mas a arte contemporânea, ela não só lembra de... A poética dela não é só para coisas assim, nossa, que legal, que bom, essa sensação, que boa que é, que coisa fantástica poder reviver isso. Não, ela também nos diz assim, existem coisas que precisam ser olhadas. Existem coisas acontecendo nesse planeta que você não está vendo. E eu vou te mostrar. O que está sendo dito aqui? O que será que significa uma cadeira de rodas em cima de uma escada? Para que se usa escada? Vem toda uma análise. Para que eu uso escada? Quem é que usa cadeira de rodas? As duas coisas podem ser usadas juntas? Por que será que estão juntas aqui? Quando a gente fala em acessibilidade,
Parece um negócio muito distante, mas quando a gente enxerga uma imagem dessas, a gente entende. É possível subir nessa escada com uma cadeira de rodas? Tem como fazer isso? É um negócio chato, é esquisito, é impactante, eu diria. E encontrar isso num museu ou num espaço de arte, numa bienal, é muito normal. A obra evoca sentidos que a gente não tinha usado ainda para pensar num determinado assunto. Mais uma ideia interessantíssima da arte contemporânea. Bueno, como vocês estão vendo, tendências contemporâneas vão, então, trazer situações diferentes. Novas linguagens. Tá, peraí. O que é linguagem? Pintura, desenho, escultura. Eu agora tenho outras possibilidades, que vocês já viram e muito. Estão vendo, inclusive, agora. Chama vídeo. E a gente usa aqui vídeo arte. Funciona. Diversidade de temas, porque como a gente vive num planeta, a coisa é global. A arte contemporânea acontece agora. Contemporânea é o que acontece comigo nesse tempo. Então, está acontecendo alguma coisa aqui, está acontecendo outra coisa no Japão. E está acontecendo outra coisa na Itália e outra coisa, sei lá, no Tahiti. Mas tudo isso acontece nesse ano, nesse mês. Está acontecendo para todo mundo. Então, eu tenho diversidade de temas por isso. Tenho diversidades de práticas também, porque cada um de nós vai usar aquilo que tem, que está próximo ou que daqui a pouco inventou. E ainda os processos que eu vou fazer para conseguir essa funcionalidade também serão diferentes. Porque eu, Fabiana, uso de algumas estratégias. Outras pessoas de outros países usarão de outras estratégias. Então, processos diferenciados. Uma dessas linguagens, enfim, muito utilizadas numa das tendências, é o grafite. Vocês conhecem grafite. Está todo mundo muito conhecedor de grafite. A gente está caminhando na rua e enxerga. E a gente enxerga dois grafites. A gente enxerga o desenho, a pintura, né, que tem, enfim, uma imagem, e a gente enxerga um texto, uma escrita, uma palavra. Quem nunca viu o pão de queijo é bom? Mas isso tudo também tem a ver, sim, porque a ideia aqui é uma expressão que denuncia situações. Mas o que é aquele cara que está sujando tudo que é muro aí, escrevendo bobagem? O que esse cara pode estar querendo denunciar? Vou devolver a pergunta, por que é que essa pessoa não está adequada à sociedade que nós temos? Essa é uma boa pergunta. Talvez, pensando isso, se consiga a resposta do porquê o picho está acontecendo naquela parede. As pessoas não fazem as coisas aleatoriamente. Existem motivos. O que será que leva? Aqui, o questionamento é maior do que está certo ou está errado. Isso a gente não está questionando. É indiscutivelmente arte hoje. E o questionamento é, por quê? Como sabemos, vamos fazer isso com spray, rolinho, pincel, papapá. E o suporte muro, parede. Muro, parede, porta de garagem, sei lá, qualquer coisa. Aonde der para pintar. Certo. Sobre os métodos. Isso aqui é uma porta num casarão antigo na Alemanha, em Munique. Por que essa porta está pintada desse jeito e por que se está na Alemanha não está refeita já? Porque a Alemanha compreende o picho como arte. E existe a manutenção de espaços invadidos pela arte. Espera, mas é um espaço invadido? Uhum. Espaços mortos, espaços não utilizados, uma fábrica que fica abandonada por centenas de anos. Está aqui, ó, pintada. Porque é um espaço que até aqui não fazia sentido para ninguém, mas agora faz. Faz sentido para esse grupo e faz sentido para qualquer outro humano que passe. Seja para achar bom, ruim, bonito, feio, vibrante, uma cor insignificante, mas faz sentido. Que antes não tinha. As pessoas passavam na frente e nem enxergavam a porta, inclusive. Muito bem.
Outra situação, um prédio, como vocês estão vendo, e uma pessoa desenhada. Aí procurem Os Gêmeos. Ele transforma o espaço físico, transforma a cidade, trabalhando com imagens que levem ao espectador um novo pensamento, uma nova condição. Ainda, El Saed, que é um turco que faz caligrafite. Isto aqui é um texto do Alcorão. Ele trança a palavra escrita em árabe e faz com isso um bordado visual e transforma isso em palavras. Essas pessoas daqui, essa cidade de origem dele, essas pessoas entenderam o que estava escrito, porque elas conseguem ler as palavras. Mas no resto do mundo, ele mora em Nova York, ninguém entende que isso aqui, ninguém lê isso, poucas pessoas, mas as pessoas curtem. É uma coisa que todo mundo que foi perguntado disse assim, nossa, é bonito, é uma coisa que dá uma paz na gente. Sempre os textos dele são poesias ou partes de textos, de livros e tal, que falem sobre uma vida melhor, sobre possibilidades, sobre pessoas mais felizes. Ele é muito esperto nesse sentido. E aquilo que ele projeta é lido, mesmo não se conhecendo a língua. Esse é um brasileiro, fez esse painel. Isso é pintura, num painel, vocês estão enxergando aqui, ó, num tapume. E essa obra foi em função do coronavírus, que é o que a gente vive hoje. E ele traz crianças de todos os lugares do planeta que vivem a mesma coisa e que estão unidos pela mesma problemática, no caso aqui representado por máscaras. Certo, vamos pensar na performance. Quando eu penso performance, já ouviram falar no termo performático? Nossa, fulano, tá muito performático. É quando a pessoa tá assim diferentona, ela tá um pouco até excessiva na coisa. O que é isso? Bom, eu uso o meu corpo como suporte para a minha arte, mas eu não pinto o meu corpo. Eu construo com ele situação mental e física e troco isso com a plateia. Eu crio uma situação, eu me transformo, por exemplo, um cantor que usa uma roupa diferente para fazer as apresentações. Ele se transforma quando ele sobe no palco. Ele não é mais ele é o personagem criado. E a partir dali ele vive uma outra simbologia da sua própria vida. Tá, mas espera aí, isso não é teatro? Não é. O teatro conta uma história que se sabe o início, o meio e o fim. Na performance, a gente não sabe o fim. A gente inicia e só entende o fim com aquilo que a plateia nos traz. Aí, sim. Então, forma de expressão artística que pode incluir música, poesia, vídeo, o que eu quiser, como eu achar melhor. Se a minha poética e se na minha performance estiver previsto caminhar a vida inteira, é essa a minha performance. O que vai acontecer? As inter-relações com as pessoas que eu encontro no caminho, enfim. Mas é isso aí. Tive que trazer essa. Desculpem aí. Marina Abramovic e o namorado dela de 1000 anos atrás. Eles viveram 12 anos juntos. E os dois faziam performance. Algumas vezes juntos, em outras vezes cada um a sua. Isso aqui é um arco de competição, arco de flecha. E aqui está o fio aquele. Ele segura a flecha espichada e ela tensiona o arco. Quando ela segura o arco e puxa ele para ela está dizendo, eu confio em ti tanto que tu vai segurar essa flecha, que eu posiciono a flecha no meu coração. Percebam, ela chega, olha a força que ela está fazendo. Ó. Ela está curvada porque ela está fazendo muita força, porque ele está segurando lá. Existe tensão nisso. Tá, mas que palhaçada. 6 horas eles ficaram assim. 6 horas. E ficaram 6 horas na confiança, literalmente. Quantas relações a gente conhece, sejam casamentos, namoros ou outras, que se mantêm também
tensionados por um determinado tempo, até que alguém começa a cansar. Quanto eu tenho que confiar na pessoa que está do outro lado do arco para fazer a manutenção disso? Quanto tempo a gente aguenta a tensão disso? Olha que pensamento, olha que coisa bonitinha. Ó, quem está namorando, né? Essa é para o dia dos namorados, gente, não pude deixar, né? Que momento. Quando a gente está numa relação, seja ela com família, com qualquer um, é isso aqui que está acontecendo. Não podia ser mais perfeito. Quando, 12 anos depois, eles decidiram terminar esse namoro, que foi uma vida, eles decidiram que eles fariam isso em cima da Muralha da China. Cada um deles saiu de uma ponta da Muralha da China até se encontrarem no meio, para que ali fosse o abraço final e o adeus. E nunca mais se veriam. Não iam se ligar, não iam se mandar carta, aquela encheção de saco, sabe? Aquela coisa. Oi fulano, mensagem, bom dia, hoje lembrei de ti, que pena que a gente não está junto. Não tem aqui. Acabou, acabado. Porque por 3 meses eles percorreram a muralha, cada um de um lado, escolhendo palavras e pensando e organizando isso do porquê essa relação chegou ao fim. Por que essa relação chegou ao fim, vocês estão pensando? Porque não existia mais amor. Não existia tensão que segurasse o arco. Não existia motivo para segurar o arco. Então, se caminha não do mesmo ponto para longe, do que eles são, para o momento em que se encontram e dizem, agora não dá mais. Vamos parar agora. E cada um vai para o seu lugar. Bonito, né? Também achei. Isso aqui, o ato foi performático. O objetivo também, mas nós não sabemos o fim. Vai que um deles mudasse de ideia e chegasse lá no dia e dissesse, desculpa, eu caminhei esses 3 meses e me lembrei que eu te amo, eu não quero... Teria terminado a performance de uma maneira diferente da combinada. Mas isso se espera em performance. Última, juro, da Marina Abramovic. 10 anos depois daquele fato, está a Marina na sua performance. É essa cadeira, a performance, a mesa, e essa cadeira que está sempre vazia. Ela está preenchida aqui por uma pessoa do público que vem e pode ficar 1 minuto sentada aí olhando para a Marina. Quanto tempo é 1 minuto quando a gente olha para uma pessoa? Desafio lançado. Testem aí na casa de vocês. Fiquem na frente de uma pessoa por 1 minuto. Não expressem nada. Só olhem para a pessoa. Olhem. Às vezes é a mãe da gente, o pai, a avó, alguém, um irmão, que a gente vive há 10 anos junto e nunca viu a pessoa. Olhem para a pessoa. Olhem a cor do olho. Que tipo de cílios tem? Tem sobrancelha? Tem cabelo? Como é que é esse cabelo? Como é que, se eu fosse desenhar isso, como seria? Isso é olhar de fato, hein? É ver a forma da pessoa. Vejam mais, vejam as rugas, vejam as expressões. O que essa pessoa significa para vocês? Olhem para essa pessoa. E isso aqui estava acontecendo com a Marina e o público. 1 de cada vez. E ela fez isso por 1 mês, se não me engano. Até que, quem se senta aqui? Ahá, adivinharam? Sim, o ex. Aparece e senta aqui, nessa cadeira. E eles se olham depois de 10 anos. Muito tempo se passou. E tudo aquilo que foi pensado, que não seria mais contato, foi modificado agora. A performance da vida até ali modificou. Nesta performance. Bonito também, né? Muito bem. Chega de romantismo, bora lá. Muito bem. E agora vamos dar uma olhadinha nessa arte do corpo. Como é que funciona isso? Eu posso fazer arte do corpo como? Eu pinto meu corpo e saio carimbando as paredes? Ou eu posso usar o corpo de alguém para ser a minha tela? Ou eu posso usar o meu próprio corpo como tela? Como é que vai acontecer? Bom, na performance eu estou fazendo uma ação performática que cria a expectativa naquele que está me assistindo. Na body art, eu vou pensar assim,
coloco o meu corpo em evidência de alguma maneira, o corpo mesmo, oficialmente é o meu suporte, submeto ele a experimentações que vão ser variadas. Por exemplo, quem nunca? A mão, um isqueiro, fogo, e fica ali, até que aguente. Isso é body art. É levar o teu corpo a um limite, no caso, com calor. Tá, mas isso aí é arte? Se eu pensar em limite, por exemplo, o quanto uma pessoa aguenta trabalhando por dia até cair de cansaço. Quantos dias uma pessoa aguenta trabalhando até cair de cansaço? É um experimento com o corpo e que, se tiver um conceito poético, é arte sim. Para isso tudo acontecer, precisa ser feito por um artista, oficialmente um artista. Por que tem que ser um artista? Porque o artista está pensando, fazendo leituras, fazendo análise, conversando com outros artistas e conduzindo tudo isso para esse mundo, né, da poética. Muito bem. Ana Mendieta. Esta mulher aqui é fantástica. Ela brinca com o corpo no sentido de, se eu modificar o meu rosto, tem um vidro aqui, ela está com o rosto encostado, ó. Se eu modificar o meu rosto, eu deixo de ser eu? Você não gosta mais de mim quando eu modificar meu corpo? E quando eu modifico o meu corpo para ficar mais bonita? Então, se eu modifiquei meu corpo para ficar mais bonita, esse corpo não é mais eu. Então, você não me ama, você ama o que eu sou hoje? E o que é isso que eu sou hoje? Questionamentos sobre o nosso mundo, aonde tudo que eu quiser fazer comigo mesma, eu posso. Se eu quiser me transformar numa pessoa, inclusive mais alta e mais baixa, eu posso. Claro, com muita dor envolvida, mas posso fazer. Eu posso ficar mais gorda, mais magra, eu posso ficar mais morena ou mais branca, eu posso fazer o que eu quiser. E posso me transformar naquilo que eu quero, mas que não necessariamente continue sendo aquilo que eu sou. Ou será que continua? Esse é o questionamento da body art aqui para Ana Mendieta. Então, como essas possibilidades são ilimitadas, vocês perceberam? A gente pode fazer vários testes. No último Enem, penúltimo Enem, aliás, a gente viu essa movimentação aqui, que é uma artista de Portugal, que prende nos pés placas metálicas e faz essa movimentação, ela está se arrastando pelo chão, porque ela quer pegar um reflexo, quer que alguma coisa faça reflexo, uma luz incida nessa placa e crie reflexos nos lugares que ela está. Esse reflexo é dela, é do metal que ela tem no pé, ou é do sol? O que é isso? Se ela não existe, a placa está lá, existe o reflexo, mas aí é igual? Mas e se só ela está e o sol e sem a placa? O corpo reflete também, mas não tanto quanto. Esses pensamentos, e são bem profundos, vão acontecer sempre na arte contemporânea quando se fala de body art. E o que eu estou falando aqui exatamente? O que o Enem quer saber? Aonde é feita essa arte? Qual é o suporte? Quando eu uso uma folha de papel e desenho, o suporte é a folha de papel. Quando eu faço body art, o suporte é o corpo. O teu corpo é o teu suporte. Legal. Agora vem a polêmica. 1941. Ops. Só um pouquinho, mas isso já existia. A arte contemporânea começa, na verdade não sabe exatamente, mas tem experimentos já em 1930. Então, essas coisas vêm acontecendo. Poxa, mas isso faz tempo, hein? Vai fazer quase 100 anos, são 80 anos já desse dito evento. Sim. Esse artista, extremamente conhecido, Piero Manzoni, trabalhava com outras artes e outros experimentos, inclusive pintava muito bem e tal, pinta. O que acontece? Ele resolve, porque ele era o cara assim, ó, o famoso da época, do momento, ele resolve coletar seus excrementos, guardar em lata. Ele coletou mais de 100 quilos, guardou nas latinhas e levava para as exposições. Essa exposição tinha várias latas dessa, percorreu
a Europa inteira, os Estados Unidos, foi a loucura. As pessoas iam à loucura. No final do negócio todo, da movimentação, ele consegue vender uma lata dessas por 1 milhão de libras, eu acho. Não me lembro o dinheiro. Não era dólar nem o nosso dinheiro. Ele vende isso por 1 milhão. Espera só um pouquinho. O que tinha dentro da lata mesmo? Excrementos humanos. O nome da obra, eu não tenho como dizer diferente. Merda de artista. Oxi. E a pessoa comprou e fez o quê com isso? Levou para sua casa, botou na sua sala, guardou num cofre? As latas explodiram, porque, né, vapor, falem com a professora de biologia. As latas explodiram, as latas federam muito, as latas criaram micro-organismos, vermes e outras coisas tantas. Espera só um pouquinho. Ele nunca disse que era uma coisa diferente. Ele só disse que era arte porque era ele que estava fazendo. E ele chamou sempre daquilo que era. Uma merda de artista. Mas e qual é o pensamento por trás disso? Que coisa mais ruim, esquisita mesmo fazer isso. Quando eu penso que eu sou artista e eu posso fazer qualquer coisa, eu libero para qualquer tipo de pensamento. E aí voltamos lá no início, quando eu começava a falar sobre arte contemporânea, e vocês estavam pensando, é aquela porcaria, né, que fica passando terra nas paredes, fazendo essas coisas tudo. Ele volta a esse questionamento justamente, e é por isso que essa é a última imagem dessa aula. Porque, será que porque ele é artista, com tudo que ele fizer, vai ser? Porque ele faz isso todo dia. A diferença aqui é que ele botou numa latinha. Ele caminha todo dia, ele escova os dentes todo dia. O que será que é arte de fato? A que ponto a gente pode chegar com a arte contemporânea? Outro questionamento interessante. A arte não tem exatamente um limite. E a arte contemporânea, então, não tem mesmo. A gente não sabe. Mas para isso a gente existe, que somos as pessoas que dizem se isso é arte ou não. Uma da turma que fala, uma parte da turma que fala, somos nós, que somos a plateia, o público. A gente consegue dizer sim, de fato, isso é, quando o questionamento faz sentido. O questionamento dele faz muito sentido. Assim como a gente sabe se uma coisa feita por um padeiro de fato é um pão. O padeiro faz muitas coisas, inclusive faz horta. Né? Muito bem. Gente, encontro vocês então no 19º simulado, né, aqui da Escola da URI, no dia 5 de novembro, certo? Provavelmente na escola de vocês. Obrigada.